Dando continuidade ao nosso tópico de interação da radiação com o átomo, nós vamos ver hoje uma parte diferente, a chamada parte não linear, a resposta não linear desta interação. Antes da gente ver a resposta não linear, vamos só recordar como é o nosso modelo. O nosso modelo é que o átomo é uma nuvem de carga negativa, não é? Que rodeia o núcleo, que é uma parte, um caroço de carga positiva. Quando o campo elétrico da radiação, que é um campo oscilatório, interage com o átomo, ele faz essa nuvem eletrônica variar um pouco o seu centro de massa. Então, há uma oscilação do centro de massa. E nós chamamos esse deslocamento do centro de massa da coordenada R. E com isso nós pudemos escrever uma equação. Nós escrevemos que mr, dois pontos, onde m é a massa da nuvem eletrônica, portanto a massa do elétron, não é isso? mr, dois pontos, mais m ômega zero ao quadrado r, mais gama m r ponto, tudo isso é igual a menos e vezes E0 cosseno de ômega t, que é a representação, aqui é o campo, né? Aqui é a dissipação, nós vimos que aqui tem dissipação, à medida que essas cargas oscilam, elas também irradiam para todo lado, e isso está representado nesse termo. Essa é a parte que representa a força que mantém a nuvem eletrônica presa ao núcleo, e obviamente essa é a resposta total, que mede a aceleração dessa carga. Nós resolvemos esse problema, essa é uma equação do oscilador harmônico amortecido. E resolvendo essa equação, nós pudemos determinar quem que é o R de t, que é o deslocamento que essa nuvem sofre. E vimos que esse pode ser escrito como R0 vezes um cosseno de ômega t mais uma fase φ. E utilizando essa solução, nós fomos capazes de calcular qual é o comportamento desse sistema quando sujeito à radiação. Nós somos capazes de calcular qual é a resposta do sistema, mas sempre uma coisa é verdadeira, sempre a radiação que emana desse sistema tem a mesma frequência da radiação que excita. Tá certo? Então, dado que a radiação tem uma frequência ômega de excitação, nós aprendemos que aqui sai também campos oscilatórios com radiação ômega, né? Então, a resposta da carga também é em ômega e o campo que ela gera devido a essa dissipação também é em ômega. Nós vimos isso, pudemos com isso calcular qual é a seção de choque de interação da radiação com a matéria e calculando essa seção de choque, nós pudemos montar um gráfico que é a chamada seção de choque da interação versus a frequência, não é verdade? E a gente viu que se a frequência de ressonância, que é aquela frequência que naturalmente a nuvem eletrônica gostaria de vibrar ao redor deslocando no núcleo seu centro de massa, é ômega zero, nós vimos que tem uma parte da seção de choque que cresce aqui com ômega à quarta potência e que, portanto, é chamado, essa região é uma chamada região de interação que leva ao chamado espalhamento Rayleigh. Então aqui é a parte do espalhamento Rayleigh. Nós vimos que tem uma parte que tende a constante quando eu tiver com frequências muito altas. Então frequências abaixo da frequência ômega zero, que é a chamada frequência de ressonância. Nós temos uma dependência da interação que vai com ômega quarto. Depois isso tem um valor muito grande, que é a chamada seção de choque ressonante, onde essa energia de fato é efetivamente e de forma marcante absorvida pelo átomo e reemitida, e depois nós vimos que tem uma região onde essa seção é praticamente constante, que é o chamado regime de espalhamento Thomson. Então nós fomos capazes de calcular esse modelo baseado no modelo dessa nuvem que oscila. E, obviamente, quando nós escrevemos
a equação que rege a oscilação da nuvem eletrônica, nós havíamos escrito que mr dois pontos mais m, que é a massa do elétron, ômega 0 ao quadrado r, mais o termo dissipativo aqui, isso era igual a o campo, a força, né, que o campo externo da radiação faz sobre o átomo. Agora, o que eu vou fazer é tirar a dissipação só para uma questão, sempre a dissipação está presente, mas nós vamos tirar a dissipação por uma questão de simplicidade. E tirando por uma questão de simplicidade a dissipação, nós vamos agora adicionar um novo termo. Nós vamos dizer que tem um termo aqui, m beta r quadrado. Então, certamente, a força que restaura a posição da nuvem eletrônica tem agora um termo não linear, que a gente chama. É um termo que não depende de R. Então, esse termo é o termo não linear. Obviamente que os termos não lineares existem. Dependendo da amplitude com que eu faço essa nuvem eletrônica oscilar, obviamente essa aproximação linear deixa de ter sentido, né? Ela passa a ser de uma natureza mais complexa. E, obviamente, o segundo termo mais importante de uma interação desse tipo seria um termo quadrático, se a gente imaginar uma expansão dessa força restauradora da posição de equilíbrio da nuvem eletrônica em termos de potência do seu deslocamento. Então vamos imaginar agora, né, que esse é o modelo que eu tenho um termo não linear e nós queremos saber, nesta aula, o que esse termo não linear gera. E vocês vão ver que eles geram coisas interessantes, né? Nós aprendemos que, até agora, eu excitava com uma frequência ômega, o sistema respondia de volta com ômega, devolvia a radiação na forma de ômega. Agora a coisa pode ser diferente. Eu posso excitar com ômega, o sistema me devolve 2 ômegas. Ele produz uma radiação que oscila com o dobro daquela frequência, e assim por diante. Então, nós queremos resolver esse problema aqui. Para começar a resolver esse problema, e essa é a equação que eu vou considerar, e notem, eu tirei o termo de dissipação apenas para simplificar um pouco a nossa análise. Então, a primeira solução que eu posso imaginar, deixa eu resolver esse problema, começando a imaginar que o sistema de fato responde da mesma maneira que eu tinha antes, responde com um cosseno de ômega. Então eu vou imaginar que em primeira aproximação, por isso eu vou chamar de R1 aqui, o deslocamento. Então em primeira aproximação, né? Então em primeira aproximação, eu vou imaginar que o sistema responde da mesma maneira que respondia antes. Tendo isso aqui, eu vou agora introduzir esse termo nessa equação. Não é? Então eu vou dizer que o R dois pontos, nessa situação, seria menos ômega 0 quadrado R, menos, aqui, aliás, aqui só para completeza, nós vamos chamar de beta quadrado, só para simplificar um pouco a vida, para que ele possa ter o mesmo peso equivalente da frequência ômega, né? Então nós temos beta quadrado R2 menos Ezinho E0 cosseno de ômega t. Essa é a equação para o R dois pontos. Se eu imaginar que essa solução é verdadeira, se eu imaginar que essa solução em primeira aproximação é verdadeira, que é apenas uma aproximação, eu obtenho um R dois pontos igual a menos ômega 0 ao quadrado R0 cosseno de ômega t menos beta ao quadrado, aqui vai aparecer um R0 quadrado, cosseno ao quadrado de 2 ômega t, mais os outros termos que estão aqui. Tá certo? Esse termo de cosseno de ômega quadrado que aparece, ele é um termo, não é? Ele é um termo que eu posso reescrever
lembrando da seguinte identidade, lembrando que cosseno de 2 ômega t é igual a 2 cosseno ao quadrado de ômega t menos 1. Isso é uma igualdade trigonométrica, né? Eu posso escrever no lugar do cosseno ao quadrado 1 mais cosseno de 2 ômega t dividido por 2. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar, usar essa primeira aproximação e vou escrever aqui em cima que o R dois pontos, a resposta do meu sistema a esse estímulo aqui, né, é igual a menos, que é a aceleração da carga, menos ômega zero ao quadrado R0, cosseno de ômega t, menos beta ao quadrado R0 ao quadrado, vezes meio cosseno de 2 ômega t, mais meio, mais esse termo que aparece lá, que nós já escrevemos anteriormente. Então, o que você vê? Você vê que agora a aceleração tem uma componente em ômega t, como tinha antes, mas tem uma componente em 2 ômega t. E como a aceleração, ela vai me dar, como vocês se lembram, né? Ela é a aceleração da nuvem que vai me dar a radiação devolvida. Lembre-se que a gente viu que a potência dissipada é proporcional à aceleração da carga ao quadrado. Então o que vai acontecer? Eu joguei essa radiação sobre o átomo, dele vai sair radiação com ômega, espalhada, como a gente viu até agora, mas vai sair também radiação com 2 ômega. Isso só numa primeira análise aqui. Vai sair também radiação com 2 ômega. Essa é a chamada resposta não linear do meu sistema. Eu excito com ômega, mas sai 2 ômega. E quando eu jogo ômega, radiação com ômega, e o sistema devolve 2 ômega, isso é chamado geração de segundo harmônico. Então a geração de segundo harmônico aqui é o fato de que eu joguei uma radiação com frequência ômega, o sistema devolve, na verdade, radiação com frequência 2 ômega. Então essa é uma primeira análise, onde em primeira aproximação eu assumi que a resposta é linear, aí eu fui lá ver qual seria a resposta na aceleração e vejo que a resposta na aceleração vai conter um termo que é proporcional a segunda, a 2 vezes o ômega. Obviamente que se eu agora fizer uma integração dessa equação, isso aqui é d dt de r ponto. E aqui eu tenho algo que é tudo constante, eu posso fazendo integrações, e fazendo essas integrações, eu posso chegar ao r de t. Então eu posso fazer integrações que a menos de constante vão me levar a um r de t, que é igual aproximadamente, né, a ômega zero ao quadrado dividido por ômega quadrado vezes R0 cosseno de ômega t mais E0 dividido pela massa por ômega quadrado vezes a massa cosseno de ômega t. Aliás, isso aqui eu deveria ter composto num único termo, né? Mais um termo aqui de beta quadrado, R0 quadrado, dividido por 8 ômega quadrado, vezes cosseno de 2 ômega t, mais outros termos aqui que eu não vou carregar. Então continua tendo uma resposta linear no meu sistema. Então eu tenho a resposta aqui agora um pouquinho mais complicada do que eu tinha antes, mas eu tenho esse termo que de fato mostra que o sistema tem pelo menos, eu não estou pondo os outros termos, né? Mas pelo menos, né, se o R0 for
não for muito grande, eu tenho pelo menos um termo aqui que responde com frequência 2 ômega. Se o R0, que é a amplitude da resposta, é pequenininho, obviamente esse termo aqui, R0, se ele for pequenininho, ao quadrado ele é muito menor, esse termo desaparece. Mas se por acaso ele não for pequenininho, se eu tiver uma resposta do sistema com uma amplitude muito grande, nós vamos aprender a escrever isso de outra forma já já, então eu tenho, de fato, uma contribuição da resposta não linear significativa. Certo? Então, a presença de uma resposta não linear do sistema faz com que eu tenha a produção de radiação em frequências distintas daquela que eu originalmente excitei. E esse termo é o termo que, de fato, corresponde a essa oscilação, a essa resposta não linear do meu sistema. Bom, isso é uma análise simples, é uma análise onde eu comecei com uma resposta dizendo que, olha, o R é da ordem de R0 cosseno de ômega t. Deixa eu ver quem que seria o R dois pontos. E aí integrei o R dois pontos. Isso é uma forma meio assim, muito aproximada para fazer essas contas. A maneira mais correta para a gente resolver essa equação seria um pouco diferente. Agora que eu sei, que já convenci vocês, que vai aparecer na resposta termos de ordem em 2 ômega ou mais, eu poderia dizer que a solução dessa equação é, na verdade, alguma coisa do tipo R de t igual a uma somatória de n igual a 0 até infinito de um AN cosseno de n ômega t. Então, isso significa que, o que nós temos? Nós temos que o sistema responde não apenas em ômega, não apenas em 2 ômega, mas ele pode responder em uma coleção de múltiplos de ômega, obviamente dependendo da amplitude. Se essa amplitude é 0 para alguns deles, eles não estão presentes. Não é? Se a amplitude é considerável para alguns deles, então essas respostas estarão presentes. Então nós podemos imaginar isso. E essa é uma análise correta para ser feita para resolver essa equação. R é igual a 1 a 0 mais, aproximadamente, só vou considerar os 3 primeiros termos dessa série, que é uma série de Fourier, né? Uma série em cossenos, mais A1 cosseno de ômega t, mais A2 cosseno de 2 ômega t. Eu vou imaginar que essa é a resposta mais importante. E agora, a minha tarefa seria determinar as amplitudes A0, A1, A2. E para isso, eu tenho que pegar essa minha solução, colocar nesta minha equação e obter as amplitudes. Se eu for capaz de escrever esse R, aí eu multiplico pela carga do elétron, tenho a polarização, né? Aí, tendo a polarização, eu vou lá e determino o índice de refração. Certo? Então vamos fazer isso. Vamos substituir nessa equação esse termo, calculando quem é o R ponto, calculando quem é o R dois pontos, substituindo na equação, para que a gente possa agora identificar os vários termos e ser capaz de determinar as amplitudes. O cosseno de ômega t, tanto o termo independente de t, quanto o cosseno de ômega t, quanto o cosseno de 2 ômega t, são sempre funções linearmente independentes, né? Então, quando eu tenho uma equação e vai aparecer essas espécies, na verdade são 3 equações que eu tenho, porque os coeficientes de cada termo desse têm que se agrupar independentemente dos outros. É como os vetores e as direções x, y, z, que são linearmente independentes. Então agora eu vou pegar essa solução e vou substituir nessa equação.
De cara você já vê que vai aparecer termos de cosseno ao quadrado, cosseno de 2 ômega ao quadrado, por causa desse termo. Então vai aparecer um pouquinho de tudo aqui. Então, fazendo a substituição, que é apenas uma substituição com derivadas, algo que é fácil fazer, não é verdade? Então, substituindo nessa equação aquela solução, nós temos menos A1 ômega quadrado cosseno de ômega t, menos 4 ômega quadrado A2 cosseno de 2 ômega t, mais ômega 0 ao quadrado A1 cosseno de ômega t. Eu vou ter termos em cosseno e termos em cosseno de ômega e cosseno de 2 ômegas, né? Mais ômega 0 ao quadrado A2 cosseno de 2 ômega t, mais A0 ômega 0 ao quadrado, mais beta ao quadrado, que é o termo lá, o coeficiente não linear, vezes A1 ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t, mais 2 A2A0 cosseno de 2 ômega t, tudo isso é igual a menos E0 dividido por m cosseno de ômega t. Essa é a equação que eu obtenho, uma equação com vários termos, mas é a equação que eu obtenho se eu substituir aqui nessa equação o R pelo A0 mais A1 cosseno de ômega t mais A2 cosseno de 2 ômega t. Agora eu tenho que agrupar os termos em cosseno, então aqui está um termo em cosseno, aqui está outro termo em cosseno, aqui está outro termo em cosseno. Bom, e também vou agrupar os termos em 2, cosseno de 2 ômega, então está aqui cosseno de 2 ômega, cosseno de 2 ômega, cosseno de 2 ômega, mas aqui aparece um termo de cosseno ao quadrado. No lugar do cosseno ao quadrado de ômega t, eu vou colocar que é meio do cosseno de 2 ômega t mais meio, como eu havia mostrado anteriormente para você. Aliás, essa é uma expressão fácil de ser deduzida. E fazendo isso, substituindo aqui, você vê que eu vou ter uma equação apenas em termos que envolvem cosseno de ômega t e cosseno de 2 ômega t. Então eu vou substituir, né? Tem que lembrar que eu vou pegar esse termo e vou colocar aqui. Portanto, eu vou ter termos em cosseno e termos em cosseno de ômega t e termos em cosseno de 2 ômega t. Esses termos vão ter que ser agrupados, né? E considerados como independentes, como termos linearmente independentes. Fazendo isso, fazendo essa substituição, nós chegamos a um conjuntinho, né, de duas equações. E o conjuntinho das duas equações nos mostra que eu tenho, então, fazendo isso, olhando os termos em cosseno e os termos em cosseno de ômega t e os termos em cosseno de 2 ômega t, então os termos em ômega t, que eu vou chamar de ômega aqui, vamos chamar os termos em ômega t, que todo mundo já entende o que é. Os termos em ômega t vai me produzir que menos A1 ômega quadrado mais A1 ômega 0 quadrado mais A1 A2 mais 2 A1 A0 beta quadrado igual a menos E0 sobre M. Para a equação em 2 ômega t, né, cosseno de 2 ômega t, nós vamos ter menos 4 ômega quadrado A2 mais ômega 0 quadrado A2 mais beta quadrado A1 quadrado dividido por 2 mais 2 A2 A0 beta quadrado igual a 0. Então eu tenho aqui um conjunto de duas equações para determinar quantas incógnitas? Duas, que é o A1. Na verdade tem três, que é o A0, A1 e A2, né? Primeira equação. Como a gente espera que o A1 seja o termo dominante, porque o A1 é a amplitude que oscila com o ômega t, nós desprezamos os demais. Então, na primeira equação, o que a gente faz aqui?
considera o A1 e despreza, na verdade, esses outros termos que aparecem, porque ele deve ser o termo dominante. Com isso, nós tiramos que o A1 é igual a menos E0 sobre M dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Se você se lembrar, essa é exatamente a amplitude da resposta linear que nós temos quando a radiação interage com a nuvem eletrônica, sem que a gente considere esse termo não linear. Então, nós estamos recuperando. Se o beta for zero, a gente ganha de volta a mesma solução que nós tínhamos anteriormente. Tá certo? E conhecendo o A1, conhecendo esse valor de A1, nós determinamos na segunda, desprezando também esse último termo, nós vamos desprezar esse último termo como aproximação. Então nós obtivemos o A1. Agora a gente fala, olha, na verdade o A1 é o dominante, então esse termo deve ser importante. Esse outro termo constante deve ser pequeno comparado com esse, jogo fora. E isso me permite determinar o A2. Então com essas informações, nós temos o A1, como a gente viu, né? E o A1 que nós já havíamos escrito aqui, ele é igual a menos E0 sobre M dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega quadrado. E agora nós temos o termo A2, que é igual a beta quadrado, E quadrado, E0 quadrado dividido por M quadrado dividido por 2. Ômega zero quadrado menos ômega quadrado vezes ao quadrado, desculpa, aqui tem um termo ao quadrado, vezes ômega zero ao quadrado menos 4 ômega ao quadrado. Então, novidade do que nós tínhamos antes é que agora tem uma resposta que não é mais linear com o campo. Então veja, toda a resposta que nós tínhamos antes era linear com o campo. Se eu dobrasse o campo, dobrava o deslocamento da nuvem eletrônica. Agora não. Se eu dobrar o campo, multiplica por 4 a contribuição desse termo no deslocamento eletrônico. Então uma resposta de fato não linear, né? Além do que aparece esses termos aqui. Esse termo nós já conhecemos. É um termo que mostra a existência da ressonância, mostra a existência de um comportamento explosivo quando ômega coincide com ômega zero. Como nós tiramos a dissipação da equação, isso significa que o sistema acumula energia. E, obviamente, a amplitude de oscilação explode, o que está fora da nossa aproximação, mas é um indicativo. E agora nós temos esse outro termo que acontece numa frequência diferente de ômega zero. Temos esse termo aqui. Quando ômega for igual a ômega zero sobre 2, esse termo explode. Claro, que agora é uma outra ressonância que você tem aqui, que é uma maneira de excitar com metade da frequência o seu sistema atômico. Tendo essas amplitudes, não é? Então agora a minha resposta eu desprezei o A0, então é a resposta do deslocamento. Então dessa equação aqui, que agora eu não quero mais, nem esse conjunto de equações, tá certo? Então agora eu tenho aqui que de fato a resposta da nuvem é igual, né, com os termos dominantes, a menos E0 sobre M, dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega quadrado, menos, aqui tem um menos, né? Tem que ter um menos beta quadrado, vezes cosseno de ômega t, tá certo? Menos o beta quadrado, E quadrado, E0 ao quadrado barra M quadrado, dividido por todo esse termo,
que nós havíamos discutido. Essa é aproximadamente a resposta do sistema agora, né, perante a excitação do campo. E como eu havia salientado, tem um termo que responde com E e tem um termo que responde com E quadrado. Então tem esses dois termos. Como nós havíamos visto nesse modelo clássico que nós estamos empregando, que dado isso eu posso calcular a polarização de cada átomo, que é isso aqui. Essa é a polarização de cada átomo. E eu posso, com isso, calcular depois o vetor polarização total, que é a densidade de átomos que eu tenho no meu sistema, vezes o momento de dipolo de cada átomo, né? Essa é a polarização do meu sistema. Calculada a polarização do meu sistema, eu posso escrever isso. Lembre-se que a polarização do sistema é um Q vezes o campo elétrico. E aqui aparece uma coisa interessante, que esse Q, que é a permissividade aqui, né? Esse Q, vai ter um termo que não depende do campo, então vai ter um termo aqui que eu vou chamar de um Q0, e vai ter um termo aqui que depende do campo. Vai ter um termo aqui que eu vou chamar de um Czinho, vezes o campo, vezes a amplitude do campo. Então, a suscetibilidade elétrica do meu sistema agora depende da amplitude com que eu excito. É verdade? Isso vai aparecer ali. Opa, aqui também eu esqueci de escrever cosseno de 2 ômega t. E, obviamente, esse termo é importante numa resposta com múltiplo, né, da frequência. Com isso, eu posso calcular agora o índice de refração, da mesma maneira que nós fizemos anteriormente. Nós já calculamos anteriormente o índice de refração, fazendo aquela aproximação, né? Daqui agora calcular quem é o epsilon e sabemos que 1 sobre a raiz quadrada do epsilon é o índice de refração. O resultado disso é que o índice de refração agora tem comportamento diferente daquele que tinha quando a resposta do meio só tinha o termo linear. Então, se por acaso eu calcular o índice de refração, o vetor polarização agora, nós temos que se lembrar que o vetor polarização, ele vai ter termos que, aqui eu vou colocar como C1, uma constante que aparece aqui, vezes a amplitude do campo, dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega quadrado, cosseno de ômega t. Então a polarização tem um termo que oscila na mesma frequência do campo que excita, e tem um outro termo, que agora depende de E quadrado, e que aparece aqui, né, de uma forma que no denominador tem termos cuja contribuição são distintas, que oscila com cosseno de 2 ômega t. Então eu tenho esses dois termos. E quando eu calcular o índice de refração agora como função de ômega, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que em ômega 0, obviamente, nós já vimos lá atrás, nós vimos que, vamos imaginar que aqui é a linha de base, para frequências muito diferentes de ômega 0, o índice de refração tende a esse valor. Então nós vamos ver o seguinte, que existem dois termos onde isso aqui mostra ressonância. Um em ômega 0 e um em ômega 0 sobre 2. Nesses dois pontos, eu vou ter um comportamento da curva que é diferente. Nós havíamos visto anteriormente um comportamento que era assim, né? Esse era o comportamento que nós havíamos visto na parte linear. Agora, eu tenho que modificar um pouco isso para mostrar para vocês que ele tem
esse comportamento. Então ele acaba tendo, né, a existência de uma absorção efetiva de energia, tanto em ômega 0 sobre 2 quanto em ômega 0. Então você vê que a presença de um termo não linear de resposta na nuvem eletrônica, nesse nosso modelo clássico, sempre lembrando que nós estamos fazendo um modelo clássico, né? Nós vamos depois aprender o modelo quântico, mas nesse modelo clássico, você vê que aparece agora no índice de refração, né, comportamentos muito distintos. E você acaba tendo contribuições que, quando eu mudar a frequência do campo, mesmo metade da frequência da ressonância, já vai acontecer um acoplamento de energia ao sistema, devido àquele termo não linear. Então, se eu jogar ômega 0 sobre 2, né, o sistema vai absorver energia e vai devolver ômega 0 para cá, que é o que eu falei, a geração de segundo harmônico. Tá certo? Então, essa resposta não linear do sistema atômico sob ação da radiação, ela é um fenômeno muito importante, porque o fato de você ter resposta do sistema em frequências que não são exatamente a frequência de ressonância, me dá a possibilidade de fazer vários tipos de aplicação, como é o caso de gerar uma frequência diferente, como é o caso de gerar o segundo harmônico. E isso está presente num campo da ótica muito vasto, que é chamado ótica não linear. A ótica não linear é aquela que, de alguma maneira, está preocupado com a resposta do sistema na mesma frequência com que eu estou excitando. A não linear, o contrário, está preocupado com respostas em frequências que são diferentes daquelas que eu estou excitando. Muito bem. Também eu quero salientar aqui que o termo não linear, ele sempre depende da amplitude do campo que eu excitei. E o termo não linear, aqui, o primeira ordem, a gente só parou no termo de segunda ordem, ele depende da amplitude ao quadrado. Não é? Ele depende da amplitude ao quadrado. De tal maneira que quando eu fizer aquele fluxo de energia, quando eu trabalhar, como eu fiz anteriormente, converter isso aqui agora em intensidade, lembra que a resposta do termo linear me dá um consumo de energia, do fluxo de energia, proporcional à intensidade. Isso leva à chamada lei de Beer. Agora não, agora eu vou ter um termo proporcional a quem? Proporcional à intensidade ao quadrado. Então, quando eu eventualmente escrever a variação da intensidade de um campo de luz ao se propagar por um meio que tem propriedade não linear, que tem aquele termo, que tem esse coeficiente beta não desprezível, o que acontece? Acontece que DI dz não é mais menos alfa I. Ele tem outros termos. Ele tem também um menos gama I quadrado. Tá certo? Essa é a resposta não linear do meu sistema. E, através dessa resposta não linear, obviamente, a maneira com que a energia é dissipada no sistema, né? Porque nós havíamos visto que DI dt é DI dz. Agora eu estou fazendo um modelo onde a radiação, tenho radiação propagando ao longo da direção Z de um meio óptico. Então nós havíamos que ter um termo aqui, que é a chamada resposta linear, que é um menos alfa I. E isso leva, esse termo sozinho, leva ao fato de que quando a luz propaga no meio, ela decai exponencialmente. E o coeficiente que aparece aqui é o decaimento exponencial. Mas agora, como é não linear, isso aqui poderia, na verdade vai ter um termo que vem com I quadrado aqui, cuja solução, obviamente, não é essa. É uma solução agora mais complexa. Eu posso ter condições onde esse termo aqui pode eventualmente ser suprimido, dependendo da frequência que se usa da radiação, e assim por diante, e esse termo é dominante. A resposta não linear dos termos, da ótica, dos meios ópticos, cria uma vasta possibilidade de estudo
né? Existem grupos, inclusive aqui no nosso instituto, que trabalham com diferentes aspectos da ótica não linear. E são importantes, têm aplicações muito importantes. Nós, no grupo de ótica, estamos envolvendo pesquisas envolvendo ótica não linear. Não apenas para mostrar propriedades de material, mas para fazer, por exemplo, microscopia utilizando a interação de dois fótons. Da mesma maneira que a interação de um fóton leva a revelar imagens, né? A interação de dois fótons também. E leva a revelar imagens muito diferentes daquela que um fóton revelaria. Então, se você fizer um microscópio que ao invés do comportamento da propagação da luz no meio obedecer essa parte da equação, obedece agora essa parte da equação, o comportamento é bem diferente. E são coisas interessantes, de grande aplicabilidade, inclusive nessa parte que a gente trabalha no grupo de tratamento de câncer. O que eu dei para vocês foi uma visão bastante sumária da interação não linear. Obviamente que se você quiser estudar isso a fundo, você tem que fazer um curso mais apropriado de ótica não linear. E também eu quero salientar mais uma vez, que o modelo que nós fizemos é um modelo clássico. É um modelinho onde nós observamos o comportamento, a resposta da nuvem eletrônica sob a ação de um campo elétrico da radiação, né? Quando a gente quiser tratar esse sistema de uma forma mais complexa, nós vamos ter que fazer um modelo mais realístico, mais os fenômenos de um modo geral, né? Porque aquilo que a gente chama dos feeling físicos estão envolvidos, mesmo no modelo simples, como é o caso do modelo clássico para a interação da radiação com a matéria. Na próxima aula, nós vamos ver uma coisa também interessante, que é a força com que a radiação agora age sobre o sistema atômico. E isso dá origem também a uma vasta multiplicidade de aplicações da radiação. Até agora nós temos nos focados na transferência de energia. Nós vamos agora olhar um pouquinho a transferência de momento. Até lá.